momentos na vida em que tudo parece ruir. As certezas se desfazem, os planos se perdem, e o espelho devolve um rosto que já não reconhecemos. Nessas horas o mundo parece seguir em frente, rápido, barulhento, indiferente. E é justamente ali, no meio do silêncio interno e do ruído externo, que começa a mais poderosa de todas as reconstruções, aquela que ninguém vê. Nos dias em que ninguém te entende, mas você insiste em acreditar que há algo em você que ainda vale a pena. Essa é a fase invisível da reconstrução. O período em que você sangra em silêncio, mas planta em profundidade. A maioria das pessoas desiste nesse ponto. Porque reconstruir não é erguer algo novo sobre um terreno limpo. É limpar os escombros do que você foi e ter coragem de permanecer no vazio até que algo volte a florescer. E o vazio, meu amigo, é assustador. Mas é nele que a alma encontra espaço para respirar novamente. O silêncio é o chão fértil da transformação. Quando o barulho do mundo se cala, as vozes internas ganham força. E então você começa a enxergar o que antes ignorava. O quanto se adaptou ao que te feriu, o quanto tolerou o que te diminuía, o quanto se esqueceu de se tentando caber em lugares que nunca te quiseram por inteiro. Reconstruir é um ato de amor próprio. Mas não um amor romântico, fácil, cheio de frases bonitas. É um amor que dói. Que exige disciplina, renúncia e a coragem de se encarar de frente. Você precisa deixar morrer as versões de si mesmo que te mantinham pequeno e permitir que o silêncio te ensine o que o barulho da pressa sempre impediu. Que o valor nasce de dentro e que o que é sólido não se constrói rápido. Muitos vão achar que você se perdeu. Vão te chamar de distante, frio, estranho. Mas mal sabem que é na quietude que você está se reencontrando. Você não sumiu, apenas se recolheu para se reconstruir. E quando novo você surgir, ninguém entenderá de onde veio tanta força. Porque eles não viram as batalhas que você travou quando o mundo dormia. Não ouviram o som das suas lágrimas caindo no travesseiro, nem o peso do seu silêncio dizendo, eu ainda estou aqui. Mas Deus ouviu. E foi no silêncio que Ele trabalhou contigo, tirando o que te pesava e te preparando para algo que exigia uma versão mais forte de quem você é. Reconstruir-se não é voltar a ser o que era. É renascer com mais clareza, mais serenidade, mais verdade. É entender que a dor não veio para te destruir, mas para te lapidar. E que o que você perdeu era apenas o que impedia o seu crescimento. Então, se hoje tudo parece ruir, agradeça. Porque talvez o que está desabando não seja o fim, seja o início da sua verdadeira vida. E quando tudo se acalmar, você perceberá, o silêncio que antes doía, agora é o lar da sua paz. A reconstrução é solitária, mas não é vazia. É nesse espaço silencioso que você descobre que não precisa ser notado para ser valioso, nem aplaudido para estar no caminho certo. Porque o verdadeiro poder está em continuar, mesmo quando ninguém está vendo. Há momentos em que a vida parece nos despir de tudo. De pessoas, de certezas, de planos, de sentido. É como se o chão se abrisse sobre os pés, e aquilo que antes nos sustentava deixasse de fazer sentido. E é nesse abismo, sem ruído, sem plateia, sem roteiro, que nasce o primeiro sopro da reconstrução. Mas quase ninguém fala sobre isso. Sobre o que acontece no intervalo entre o que fomos e o que ainda não conseguimos ser. Esse espaço silencioso e dolorido, onde não há mais aplausos, nem direção, nem garantias. Onde o único som é o da própria respiração tentando lembrar que ainda há vida. Reconstruir-se não é erguer castelos novos. É juntar pedaços. E, às vezes, nem todos eles voltam ao lugar. Porque há feridas que não se fecham, há lembranças que não se apagam, mas aprendemos a conviver com elas sem permitir que nos definam. Verdadeira cura não é apagar o passado, é olhar para ele sem se perder novamente. O mundo lá fora parece pedir pressa. Ele exige movimento, resultados, brilho. Mas dentro de nós o tempo é outro. O tempo da alma é lento, silencioso e profundamente íntimo. E quem tenta apressar o processo se quebra de novo porque reconstrução não combina com urgência. Ela pede pausa, honestidade e paciência. Há uma solidão necessária nesse caminho. Não a solidão amarga, mas aquela que purifica. É nela que você descobre que não precisa de tantos ruídos para existir, que não precisa provar nada para continuar. Você percebe que o que te resta, quando tudo vai embora, é o que sempre deveria ter sido o centro, você mesmo. Mas se engana quem pensa que o silêncio é vazio. Ele é cheio de respostas que o barulho sempre abafou. É nele que você entende o que realmente importa, o que precisa ir e o que deve ficar. E, pouco a pouco, a alma se reorganiza não com pressa, mas com propósito. Reconstruir-se é escolher permanecer mesmo quando o sentido ainda não voltou.
É confiar em algo invisível, quase sagrado. O impulso da vida que insiste em continuar. É olhar para os próprios escombros e dizer: ainda há algo aqui que vale a pena ser reconstruído. E de repente, o que antes era dor vira força. O que antes era perda vira aprendizado. O que antes era vazio, agora é espaço para o novo. Você começa a perceber que não precisa voltar a ser o que era, porque o que era já não te serve. Você está crescendo, mesmo sem perceber. E esse crescimento é silencioso, discreto, quase imperceptível, mas é real. Poucos notarão sua transformação, porque o mundo só enxerga o resultado, não o processo. Mas é no processo que mora o milagre. É ali, entre a dor e o silêncio, que o ser humano é lapidado. É ali que a fé se torna mais do que palavras, vira combustível. E mesmo que você ainda não veja, algo dentro de você está sendo alinhado para o que virá. Deus trabalha no oculto. Enquanto você pensa que tudo acabou, Ele apenas te afastou do que te mantinha estagnado. Há recomeços disfarçados de finais, há bênçãos que chegam com a roupa da perda. E o que hoje te fere, amanhã será o solo firme, onde seus pés pisarão com confiança. Reconstruir-se em silêncio é um ato de coragem, mas também de sabedoria, porque é no silêncio que você para de reagir ao mundo e começa a agir a partir de si. É quando você percebe que não é o que perdeu, mas o que aprendeu a partir da perda, que a vida não te roubou nada, apenas retirou o que não te levaria adiante. E então, um dia, quase sem perceber, você se levanta. Não há trombetas, não há público, não há aplausos, mas há uma paz silenciosa, um olhar firme, uma presença diferente. Você entende que tudo que doeu te moldou, e que as noites em claro não foram castigo, mas lapidação. Agora você é o outro, não mais inteiro como antes, mas mais verdadeiro. Mais leve, mais consciente, mais forte. E talvez esse seja o segredo. Parar de buscar o inteiro e começar a aceitar o autêntico. Porque a verdadeira reconstrução não é voltar a ser, é permitir-se ser de novo, mas com alma desperta. Então, se hoje você se sente perdido, lembre-se, não é o fim, é um intervalo. E todo intervalo é parte da música. O silêncio também compõe a melodia da vida. E quem aprende a escutar o silêncio, nunca mais se perde no barulho. Chegamos ao fim desta reflexão. Mas o silêncio que ficou dentro de você talvez seja o verdadeiro começo. Se estas palavras tocaram algo aí dentro, guarde isso com carinho. Porque o caminho da reconstrução é solitário, mas nunca vazio. Há sempre algo maior guiando cada passo. Que você encontre paz nas pausas, força nos dias simples e coragem para continuar mesmo quando ninguém estiver olhando. Até o próximo encontro com mais perguntas, mais vida e talvez mais respostas dentro do próprio silêncio. Se esta reflexão sobre reconstrução e silêncio tocou sua alma, curta para espalharmos essa mensagem de força. Compartilhe com quem precisa de um recomeço e inscreva-se para não perder as próximas reflexões que transformam.